Olá, pessoal da Cognos, saudações. Eu sou Rodney Dancas, psicólogo. Na entrevista de hoje eu tenho duas convidadas especiais, sensacionais, que vão falar de um assunto que atualmente, nós não estamos ainda acostumados, apesar de toda a evolução que nós tivemos na nossa sociedade. Nós vamos falar sobre o transtorno do espectro de autismo, ou do autismo, com a doutora Ana e com a doutora Simone Guerra. Sejam bem-vindas e, obviamente, né, o nosso psicólogo especialista, doutora Oliveira, a doutora Ana, a doutora Simone, sejam bem-vindas. Obrigado por essa entrevista. Olá, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que você está assistindo hoje essa gravação. Boa noite, é um prazer estarmos aqui hoje, juntamente com o Dancas, com o doutor Oliveira, para contribuirmos aqui com a sociedade, trazendo mais esclarecimentos nas questões que nós vamos hoje abordar. Doutor Oliveira, obrigado pela presença, sempre agradável, né? E depois você já faz o link com a doutora Simone, com a doutora Ana. Isso aí, mais uma vez feliz em participar, né, de um bate-papo aqui, de um tema bastante relevante e muito importante para a nossa sociedade. E joga a bola aí para a Ana, né, especialista nesse tema, né? É o tema de hoje, né? Falar de TEA. Isso aí, boa tarde. Muita satisfação de estar aqui para a gente abordar esse assunto, um assunto tão importante, tão emergente, tão atual, né? Acho que a gente tem bastante coisa para discutir, para esclarecer, para orientar e para gerar mudanças de comportamentos. Estou à disposição. Prazer. Pessoal da internet que está nos assistindo, é uma das, talvez, das entrevistas mais importantes em relação ao contexto social que nós vivemos. A doutora Ana, fonoaudióloga, especialista em TEA, doutora em ciência pela Fiocruz, tem muita informação para nós. E eu já abro essa entrevista sensacional, perguntando o que é o TEA, né? Quais são esses níveis que a gente encontra no TEA, como que a pessoa consegue identificar o transtorno do espectro do autismo em uma outra pessoa, doutora? Então, o TEA, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, basicamente caracterizado ali por comportamentos que se apresentam ao longo do desenvolvimento, já nos primeiros anos de vida, de forma diferente, atípica, né? Então, marcadamente, a gente percebe diferenças comportamentais, diferenças sociais, diferenças no desenvolvimento comunicativo. Então, esses são os principais marcadores logo ali no comecinho do desenvolvimento infantil que as crianças que estão no espectro do autismo vão apresentar em maior ou menor proporção. A gente fala em espectro então, exatamente por se tratar de algo que é diferente em cada um, né? Então, para determinados quadros, quando a gente pensa numa deficiência, você tem uma característica muito marcante que você pode olhar e identificar. O TEA, ele traz esse desafio para todo mundo que está ao redor, porque num primeiro momento você não percebe, porque a gente costuma dizer que o TEA não cara, né? Você não olha e você percebe, você não olha e você visualiza aquilo diferente. Então, exige de quem está ali ao redor, na convivência, né? Os pediatras, que usualmente são os médicos que fazem as consultas de rotina, desde a saída da maternidade, a observação desses sinais que juntos vão configurar as características para que a gente possa definir que aquela criança está no espectro do autismo. Então, basicamente, comportamento, diferenças nas relações sociais, na interação social, interesses restritivos,
a alteração na comunicação são sempre características muito presentes e essenciais que a gente possa identificar nessa criança ou nesse jovem ou nesse adulto, porque é importante a gente falar que o diagnóstico precoce é uma realidade recente, né, no Brasil. A gente tem vivido muito isso de alguns poucos anos para cá. Então, a gente tem muita gente no espectro não diagnosticado, né? Temos muitos jovens, muitos adultos aí sem esse diagnóstico feito. Doutora, ainda quanto a esse espectro e dessa identificação no desenvolvimento da pessoa, na fase quando criança, quando adolescente, quando adulto, chegando às fases mais avançadas da nossa vida, a senhora falou que quanto mais precoce a identificação, melhor é o tratamento, melhor é a intervenção. Os pais costumam confundir o que é TEA com TDAH? Isso é frequente? Isso é frequente? A senhora tem isso no caso clínico da senhora? Você sabe que uma coisa um fato que eu venho observando é que com a vinda da pandemia, os pais estão mais atentos, né, em função de terem ficado mais em casa, a imposição da restrição social. Então, nós tivemos pais mais dentro de casa, mais ligados ao dia a dia dali das suas crianças, porque a gente precisa dizer, né, que faz parte da nossa cultura brasileira, nós, brasileiros, trabalhamos, né, e pais e mães, cuidadores, né, as famílias, de uma maneira geral, precisam trabalhar, e aí as crianças ou ficam com cuidadores, ou ficam com avós, ou vão para a escola, mas com a pandemia, os pais estiveram mais presentes, foi possível estar mais presente ali no dia a dia dessa criança. E aí isso gerou uma certa atenção para características das suas próprias crianças, né? Então, houve um boom muito grande quando isso tudo foi se acomodando, né? Quando a pandemia, digamos assim, começou a se acomodar, os consultórios dos especialistas ficarem cheios, porque os pais perceberam, especialmente, atrasos de comunicação, né? Essa sempre foi a maior queixa. Meu filho não está falando. E o que mais a gente ouve falar hoje é o autismo. Então, ainda existe uma grande preocupação dentro da busca desse diagnóstico precoce, nesse esclarecimento, se aquele atraso de linguagem está ou não relacionado a um possível autismo. Dito isso, ficam aqui algumas observações. Primeiro, observei atraso, eu não espero nada. Essa história de que cada criança tem um tempo, que nada disso pode ser levado como verdade. Criança apresenta qualquer situação de atraso, precisa ser investigado por um especialista. 2, nem todo atraso de linguagem é igual ao autismo. Que esse é um pavor que, de maneira geral, as famílias têm. Vou até interromper. Eu recentemente recebi aqui no escritório uma família e, por conta da pandemia, essa criança ela ficou muito ligada ao celular, porque era fácil. Os pais, para poder trabalhar em casa, deixavam as crianças no celular ou ligavam o YouTube e essas crianças ficavam muito tempo acessadas a esse celular, e aí eles começaram a deixar de falar, doutora. Sim. E muitos achavam que era autista, e não, depois o próprio pediatra, a neuropediatra, trouxe à tona essa questão que até confundia um pouco com o autismo, e não é, né? Essas confusões, elas são muito comuns,
são muito presentes no nosso dia a dia e são muito sérias. Porque da mesma forma que a gente tem um subdiagnóstico do autismo, a gente também corre o risco de ter um superdiagnóstico, né? Então, a gente bate muito na tecla de procurar outros profissionais especialistas, de procurar pessoas com experiência, porque esse diagnóstico ele precisa ser feito baseado nas evidências, né? Numa coleta de dados, em avaliações padronizadas. Nós temos avaliações padrões ouro no mundo que são utilizadas para isso, já validadas, algumas delas no Brasil. Então, assim, não é fácil. Então, nem todo atraso de linguagem é igual ao autismo. E aí, a gente precisa partir para uma terceira observação, para eu tentar ser o mais concisa possível. Dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, existem vários outros, né? Inclusive o que você trouxe, que é o TDAH, que também não é um diagnóstico fácil de ser feito. Nenhum neurotranstorno em crianças muito pequenas deve ser tomado como fácil, tá? A gente precisa fazer um acompanhamento longitudinal, a gente precisa fazer essas avaliações, essas observações frequentes. A gente sabe que a avaliação não é só aquele momento engessado, a avaliação ela é contínua, ela precisa ser vista. Muitas vezes a minha criança não vai se comportar na frente da doutora como ela de fato é, porque a doutora é estranha, coisas do gênero, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, isso é muito sério. Mas, sem dúvida alguma, o caminho, quando a gente fala sobre transtorno de neurodesenvolvimento, quando a gente fala de autismo, é o diagnóstico precoce, a intervenção precoce. Doutor Oliveira, a doutora Ana bem colocou que o mundo mudou, né? E a percepção dos pais às crianças em relação ao uso da internet tem sido intensificado, as crianças estão na internet, agora não conversam mais. Isso na clínica o senhor observa essa mudança de comportamento, tanto das crianças e dos jovens em relação à pandemia? Bastante, né? Isso aumentou demais, né? Então, hoje, por conta dos pais que trabalham, né, com a mãe, o pai trabalham, as crianças vão para a escolinha muito cedo, os avós tomam conta, e a maneira mais fácil de direcionar a criança, aprender a atenção da criança, é dando um aparelho, né? Seja do celular, para ver o YouTube, os diversos vídeos que são mostrados lá para esse público jovem, adolescente, por aí vai. Isso é horrível, a gente nota aí, a gente já falou algumas vezes sobre isso, o quanto o nível de inteligência dessas crianças estão se perdendo, né? Já existem estudos que falam sobre isso, crianças que ficam frequentemente nas telas, o nível de inteligência foi diminuído em uma proporção muito grande. É triste dizer isso, as crianças não brincam mais, elas não passeiam mais com os pais, elas não vão tomar um picolézinho de palito ali na sorveteria perto de casa, elas não brincam mais na praça, enfim, são características que foram sendo mudadas, né? E a gente tem que ir trabalhando para que nós, psicólogos e profissionais da saúde, temos que ir trabalhando para que isso seja, eu não digo sair das telas, não é isso, mas é necessário que a gente possa mesclar um pouco isso, né? A participação dos pais é fundamental. E emendando até uma pergunta para a Ana, o que eu percebo é que os pais, talvez eles identifiquem um problema, né? Identificam um problema ali da criança, mas e o medo de encarar, né? Aquele problema, aquele transtorno que eles enxergam na criança. Meu filho não tem isso, meu filho não tem isso. É perceptível muitas vezes. Isso vai indo. E o que você já disse pode ser muito prejudicial, né? A sequência do tratamento. Acho que é isso. É muito difícil, vou te falar na condição de mãe, né? Na condição de mãe e na condição de especialista. A gente, ao mesmo tempo que a gente vira leoa por um filho, a gente também fica muito
pequenininha diante da possibilidade da nossa impotência. E a gente nunca está preparado. Nós nunca estamos preparados para lidar com a possibilidade de termos um filho, uma filha diferente, né? Apesar da neurodiversidade estar sendo falada, discutida, tá? Que estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso, né? O mundo, ele não é assim, ele não está pronto, e eu acho que, para além da questão do diagnóstico, o que mais assusta é isso, é saber que mundo é esse que meu filho vai sobreviver, de que forma que ele vai sobreviver. Eu acho que isso é o que mais assusta, sabe? Eu falo muito, eu tenho uma história de vida, e por conta dessa história de vida, eu dedico muito do meu tempo para o que a gente chama de acolhimento. E eu faço acolhimento independente de qualquer coisa, porque eu sei o que é uma mãe ficar sem chão. Eu sei o que é uma mãe ficar consumida quando só ela acha que tem alguma coisa errada. Eu sei o que é uma mãe ficar desesperada por não ter certeza do que pode estar acontecendo com seu filho. Diagnóstico, a gente fala e repete toda hora, não é o fim do mundo. Diagnóstico é o caminho, né? É o começo de um caminho para que a gente coloque ali as coisas, digamos assim, no trilho e a gente possa caminhar no sentido de minimizar todo e qualquer impacto que esse transtorno, ou essa doença, ou essa deficiência possam trazer sobre aquela criança. Ainda assim, ainda a gente dizendo isso, ainda a gente repetindo, ainda a gente abraçando, é muito desolador ter uma criança com a possibilidade de ter alguma coisa, né? Então, é muito normal os pais viverem essa aflição de horas eu prefiro não encarar isso, horas eu preciso encarar aquilo. O fato é que é um caminho, uma jornada muito solitária, ainda que a gente tente, enquanto terapeutas, acolher, estar junto, esclarecer, preparar. Os melhores modelos, tá, Oliveira e Rodney, de intervenção no mundo são aqueles que são centrados na família. Os modelos com margem de confiança, com comprovação de eficácia científica, eles são os modelos centrados na família, em que a família está junto, em que a família é capacitada, em que a família fica empoderada e ciente do processo. Esses são os melhores, esses são os que mais dão resultados. Mas eu quero pegar o gancho na leoa, né? Na mãe leoa que protege, na mãe que fica sem chão, não sabe o que fazer, mas o gancho eu quero pegar porque eu estou vendo aí atrás, parece que vocês não estão numa clínica médica, numa clínica de fonoaudiologia, me parece que estão no escritório de advocacia. E aí eu quero saber da doutora Simone, que não é médica, não é fonoaudióloga, não é psicóloga, mas é advogada. E quais são os enfrentamentos jurídicos, doutora Simone, que a gente observa, tanto nos aspectos sociais quanto nos planos médicos? Me parece que houve uma decisão do STF, e como que o direito pode proteger os pais, as mães, os pais, os responsáveis de pessoas com TEA? Rodney, realmente nós estamos no escritório jurídico Guerra e Fracem. O escritório jurídico ele vem abraçando essa causa com as crianças com autismo, porque o ano de 2022 nós travamos uma luta muito grande em Brasília
para que os planos de saúde ficassem obrigados a custear o tratamento dessas crianças, porque são tratamentos caros, né? O transtorno do espectro autista, ele não cai somente nas famílias abastadas, né? Então, muitas dessas crianças, ainda que o SUS ele tenha um tratamento, mas você precisa de especialistas, e a doutora Ana Paula pode até melhor falar isso. Então, o que acontece é que a gente acaba trazendo para essas famílias a possibilidade de, junto a uma ação na esfera civil, buscar fazer com que o plano de saúde, que hoje é obrigado a custear o tratamento dessas crianças. Então, a gente trabalha nesse sentido. E as crianças com deficiência, a pessoa com deficiência no todo, ela tem seus direitos, né, constitucionais. Mas como a gente está falando de autismo, o autista, ele tem sim seus direitos, seja o direito de ter a sua carteira com o seu nome, a sua identificação, né, trazida até homenageada pelo Romeu Mion, filho do Marcos Mion, né, que é um batalhador nessa área com crianças com autismo, como vários outros benefícios de isenção, imposto de renda, compra em carros com benefício de diminuição de valores, porque isso vem facilitar a vida desses pais. Mas mesmo assim, o que a gente encontra hoje é uma sociedade despreparada. Doutor Oliveira, doutora Ana Paula, doutor Rodney. Hoje aconteceu aqui em Manaus uma situação, até vou trazer isso à tona, uma situação triste. Por exemplo, não sei se vocês tomaram ciência disso, duas crianças com autismo num táxi e a cuidadora estavam dentro desse táxi e o som estava muito alto. E aí a criança com autismo, ela tem as suas limitações. E o som muito alto começou a deixá-los extremamente nervosos e eles começaram a gritar dentro desse carro. E o motorista do carro, em vez de diminuir o som, de acordo com o que foi solicitado pela cuidadora, ele aumentou o som. Então, essa criança piorou extremamente a situação dela. Ele parou o carro no meio de uma avenida e colocou todos para fora. Como o escritório Guerra e Fracei, ele é muito voltado aos direitos da criança com deficiência, da criança com autismo, inclusive, o escritório procurou, está procurando, inclusive, os pais dessas crianças. Por quê? Porque como era um carro de aplicativo, existe a responsabilidade também do aplicativo sobre a questão do motorista. Esses motoristas, eles são credenciados. Então, aonde está essa visão? A sociedade desconhece. Realmente, esses pais, como a doutora havia mencionado antes, eles pisam num solo muito difícil, porque além deles enfrentarem as dificuldades normais de ter um filho com autismo, dependendo do grau, isso é muito complicado para eles, e eles precisam de ajuda, é preciso que toda a sociedade esteja alinhada, ajustada, para entender dessas necessidades. E aí vem o direito. E o direito está aqui exatamente para isso. E é para isso que eu estou aqui. Para garantir os direitos dessa pessoa humana. Ela tem direitos constitucionais. Ele ter colocado essas crianças para fora do carro viola esse direito. Então, a gente busca, juridicamente, trazer esse alívio, porque essas crianças acabam passando por situações, e essas famílias acabam passando por situações tão difíceis. Se por acaso, doutora, esses aplicativos aí, esses softwares, né, esses aplicativos de transporte, se um dos responsáveis estiverem assistindo essa live e quiser procurar a senhora, né, a doutora Ana, a doutora Simone Guerra, para dar um curso
explicar melhor essa situação, eles podem procurá-las aí pelo telefone. Com Normal, certeza. pode ser feito dessa. É uma forma preventiva, então, não só da senhora entrar com uma ação judicial, pedido para reparar o dano civil, mas talvez uma forma de conscientização preventiva quanto ao atendimento, ou acolhimento, ou a prestação desse serviço, que também entendo que é de responsabilidade dos aplicativos. É até interessante você falar sobre isso, Rodney, porque há uns 2 meses atrás, eu e a doutora Paula conversando, porque o Guerre Fracei advoga também para a clínica da doutora Ana Paula, e nós, imbuídas de tentar trazer essa visão à sociedade, conversávamos exatamente sobre isso e desenvolvemos, inclusive, uma palestra, um curso apostilado para levar o conhecimento, porque eu estou falando aqui de um caso que aconteceu hoje aqui em Manaus, mas quantos outros casos acontecem? Recentemente, nós tivemos uma situação também em que uma criança foi submetida dentro do aeroporto de Guarulhos, quando ele ia pegar um avião. Então, eu estou falando de uma questão de um aplicativo, mas a gente abarca isso de uma forma geral, né? Por exemplo, um policial militar, um policial civil que esteja numa situação X, como é que o próprio guarda municipal, hoje nós temos as guardas municipais, praticamente um percentual muito alto nos municípios no Brasil. Acredito que é importante essa requalificação. Eu posso falar aqui em São Paulo, a gente está transmitindo em São Paulo, Simone Guerra e Ana Paula estão em Manaus, né? Mas a gente teve recentemente aqui na Polícia Militar uma publicação interna de procedimentos, né? Pelo menos aqui na Polícia Militar de São Paulo foi algo inédito, de procedimento de atendimento do policial militar da manutenção e preservação da ordem pública com pessoas com TEA. Isso já é uma inovação. Eu não sei como está no Amazonas, eu não sei como está no Rio Grande do Sul, não sei como está no Ceará, não sei como está em Mato Grosso do Sul, mas eu acredito que se a senhora, se a doutora Simone Guerra, a doutora Ana Paula, puderem deixar o telefone para que os comandantes gerais, para que os secretários estaduais pudessem fazer um contato, para que vocês pudessem levar essa palestra às instituições policiais, ou mesmo às guardas, que é uma força pujante dos municípios no policiamento comunitário, eu acho que isso ajudaria bastante do ponto de vista social. Eu até parabenizo o Estado de São Paulo por isso, porque eu acho de extrema relevância. Eu acho que é um olhar atento à sociedade, que precisa, porque existe a lei que traz a identificação da criança com autismo, né? Mas nem sempre você tem essa criança usando um crachá. Muitas vezes um pai pode achar que essa criança eu vou deixar ele com o crachazinho identificando que ele tem autismo. Isso pode até ele ser vítima de alguma brincadeira, alguma piada, né? Então, o pai pode até se preocupar. Mas há necessidade, porque se eu olho aquela identificação e eu reconheço que aquela criança tem autismo, eu sei como lidar. Agora, adianta você colocar um cordãozinho do autista, o crachazinho, que é aquele símbolo do quebra-cabeça, ele colocar no peito, e aí numa blitz, ou você parar numa escola, na frente de uma escola, ou dentro de um carro de aplicativo, ou dentro do aeroporto, não importa as hipóteses, se a pessoa que vai atender esta criança, ou um adulto, né? Porque todo adulto um dia foi criança, e ele tinha autismo quando criança, ele continua com autismo. E aí, se eu não sei lidar com essa pessoa, com esse ser humano, eu não sei reconhecer, eu não sei como fazer para desenvolver um contato com ele, de que adiantou aquele crachazinho? De que adiantou a identificação no peito, se aquele policial ou se qualquer pessoa que lide com a sociedade sequer sabe como tratar? Então, essa palestra, esse curso que nós desenvolvemos, doutor Oliveira, doutor Rodney, eles visam exatamente isso, fazermos com que nós possamos trazer a essa pessoa, esses profissionais que lidam com o público de forma geral, o conhecimento de o que eu posso, até onde eu posso fazer, o que eu posso fazer por essa pessoa. Esse motorista desse carro de aplicativo,
Se ele tivesse o mínimo de conhecimento, eu acredito que ele teria abaixado o volume, talvez até desligado, teria entendido que aquele lugar ali, aquele carro fechado, em silêncio, com calma, traria o conforto para aquela criança naquele momento, né, doutora? Sim. Isso é importante a gente trazer esse conhecimento, essas orientações. Eu acho que nós temos que pensar também, Ana, desculpa, que existem muitas clínicas também, ou alguns profissionais que fazem alguns cursos para atendimento desse tipo de público, né? E o que acontece? As clínicas não estão adequadas para esse tipo de atendimento. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em lugares, né, onde o espaço é pequeno, a recepção é lotada de pessoas, a criança tem que ficar aguardando, então também precisa que os pais também tenham bastante consciência, também essas clínicas também tenham bastante consciência ao atender essas crianças, porque não dá para chegar numa recepção com uma criança autista e a recepção está lotada, cheia de gente, ela ficar aguardando atendimento, entrar dentro de uma salinha minúscula, né? Então isso também tem que ser observado e muito observado, porque eu acho que isso são aspectos que não favorecem em nada para a criança, em nada. Eu tenho uma dúvida, queria perguntar para a doutora Ana Paula e também perguntar também para a doutora Simone Guerra. Existem ainda os bullings, né? Essa ação de chacota, essa ação de menosprezo, isso ocorre com quem tem TEA, e se isso ocorre na mesma faixa etária. E aproveitando, como que o escritório de advocacia da Simone Guerra, a doutora Simone Guerra, que é minha amiga, às vezes sai Simone Guerra aí da doutora, pode atender tanto de forma individual quanto de forma coletiva uma empresa que haja essa necessidade de um curso, de uma orientação. Primeiro, então, eu queria com a doutora Ana, se ela pudesse esclarecer, depois passaria para a doutora Simone Guerra. Ainda bem que a doutora foi falar, porque enquanto ela falava sobre essa situação, né, do táxi, assim, eu fico muito consternada. Ela já me conhece, eu sou chorona por tudo. Não consigo me conter com certas situações. Você imagina o desespero dessa cuidadora, você imagina essa mãe que não está com essa criança por alguma razão lógica, né? Nossa, isso aí... E a gente ouve isso todo dia, viu? Todo dia, em todos os lugares, 24 horas por dia, eu ouço muitas mães falando. E eu fiquei pensando, né? A doutora estava falando sobre a educação continuada, a orientação. Óbvio, isso é essencial. Acho que isso precisa acontecer, precisa virar uma realidade. Eu ia mostrar aqui, mas acho que já até perdeu. Hoje a gente publicou lá na clínica, eu não sei se dá para ver, uma das nossas funcionárias, uma das nossas parceiras, né, fonoaudióloga, com um crachazinho, com um pictograma que ele é universal, né? Oi, tudo bem? Porque as nossas crianças não falam. E aí isso me remete um pouquinho sobre a empatia, e era sobre isso que eu ia falar, assim. Acho que falta um pouquinho, não só da educação social, que se esclareça sobre essa condição, sobre essa realidade que é o autismo, como os demais neurotranstornos, né? Mas falta também um pouquinho da empatia que a gente fala tanto, né? Porque ainda que essas crianças não fossem autistas, como é que você para um carro e você coloca uma pessoa, um adulto com duas crianças à deriva, né? Crianças em crise. Pois é. E o bullying, a gente tem, eu vou me atrever a falar sobre isso dessa maneira mais simplista, né? Ele tem o bullying velado ali, né?
aquele que você fica fazendo a chacota, a ironia, o assédio moral de forma sutil, todo dia, toda hora, né? Ah, mas você só anda de carro, né? Você só vem para a faculdade de carro, quando todo mundo vem de ônibus. Ah, você não deveria estar numa universidade pública, aqui não é seu lugar. Olha aí, você é filha de papai, você, né? Você vive... Bom, assim, será que não ocorre que, eventualmente, esse jovem que está na universidade, ele tem fobia, que ele não pode andar num coletivo lotado, que aquele excesso de estímulos vão desorganizar aquele sujeito, e que uma das formas de viabilizar que esse jovem chegue a qualquer lugar, seja um aplicativo, um carro próprio, uma carona, independente, sabe, é empatia. Então, assim, o bullying, ele passa por faixa etária, né? A gente ouve muito, sabe? Não faz muito tempo, a doutora Simone sabe desse caso, uma mãe compartilhando comigo um sofrimento de ter ido a um aniversário, né? E apesar de ser de alguém conhecido, o seu filho foi desrespeitado pelo animador, né? Pelo animador da festinha infantil. Outras mães olhando com um olhar tipo assim: seu filho é mal educado, seu filho não tem limite, você não vai fazer nada. Porque é a primeira coisa que se pensa, né? É a primeira coisa que se pensa. Eu não sei se vocês conhecem alguma criança que tenha o autismo ou um adulto, mas é muito comum você ouvir sempre essa situação. Olha que criança mal educada, olha aquela mãe ali que está vendo o menino fazer isso e não faz nada. Porque o ser humano, ele primeiro, ele vai pelo lado negativo. O autismo não tem cara, né? Acho que é isso, né? Não tem cara. E aí, em vez de ele parar e pensar, por que será que aquela criança está agindo daquela maneira? Ele não vai pensar assim. A pessoa já pensa da pior forma, né? Pejorativamente. Então, é a mãe que não dá educação, a mãe não está nem aí, é a criança que é mal educada. Aí eu volto nessa situação. É a falta de conhecimento. O conhecimento ele faz muita diferença. A gente também discutiu outro dia, né, doutora? Uma mãe que dividiu com a gente. Tem a sua criança que faz aula de música, e aí ia ter aquela apresentação de ciclo em ciclos, né? Fazem as apresentações, e aí a criança estava com um colar de identificação e uma outra criança viu o colar de identificação e se aproximou com delicadeza e procurou a mãe, perguntando se a criança tinha autismo e qual era o nível do autismo e se a criança era... E aí, quando a mãe até falou, é nível 1, ele falou, então ela é verbal. E aí a mãe, né? Então, assim, o quanto que está nas nossas mãos e quanto que a gente precisa investir. E aí, quando a gente vai investigar, é uma criança que teve orientação dentro do ambiente escolar, sobre o autismo, né? Então, já quando identificou, já sabia que a abordagem deveria ser outra e tal. Então, o bullying, ele não tem idade, só para responder, os pequenos, os médios, os grandes, né? Não tem nível social, classe A, B, C, D, H, I, J, e ela é muito, muito presente, não deixa de ser cruel em qualquer contexto e situação que se faça, sabe?
Doutora Simone, como é que a senhora pode atuar então, nessa defesa individual ou coletiva? Como que um advogado, uma senhora advogada especializada na proteção dos direitos da pessoa PCD, e também eu sei que deu uma especialidade da senhora no escritório, que é contra o erro médico, né? Como o mundo jurídico, como a operação do direito pode, então, proteger essas pessoas que são socialmente afastadas da realidade que deveria ocorrer e vive numa outra realidade distante do que deveria ser. Rodney, na verdade, como advogada, eu tenho a obrigação de defender aquele que nos procura vítima de qualquer tipo de assédio, né? Moral, psicológico, que é o bullying. Então, não importa também se você é ou não detentor de alguma deficiência, porque todos estamos sujeitos a passarmos por algum tipo de constrangimento que acabe gerando numa ação. Mas o bullying ele também tem essa visão criminal e cível. E aí, identificado, por exemplo, esta criança, juntamente com a sua cuidadora, que foi posta para fora desse carro de aplicativo, de que forma se faz? Se entra com uma ação, sim, judicial, contra tanto o motorista do carro, né, do aplicativo, como a própria empresa. Porque ambos possuem uma responsabilidade objetiva. E aí é que entra, se eles têm esse preparo, se a empresa trouxe a eles o conhecimento, a possibilidade de saber agir quando de uma situação dessa, de certo que isso não teria acontecido, não é? Então, por isso que a gente quer corrigir a base, para evitar que essas situações ocorram. Mas, em ocorrendo, nós entramos com uma ação em prol. Isso é uma reparação de dano. Existe a reparação de dano e que ela é cabível a essas pessoas, crianças ou adultos, e principalmente falando direcionadamente à questão de crianças com deficiência, que são muito vítimas. A gente está falando do autismo, mas a gente poderia aqui discorrer sobre tantas outras pessoas que são vítimas, sejam porque são cadeirantes, ou porque têm síndrome de Down. Mas eu queria... a senhora entrou bem no assunto, e já para a gente caminhar para a nossa finalização, é um assunto interessante, é um assunto envolvente, é um assunto humano, é um assunto que requer acolhimento, entendimento social. Mas, assim, doutora Ana, a que ponto os próprios pais responsáveis são coniventes com esse tipo de atitude da sociedade na vitimização das pessoas com TEA? Ah, mas é assim mesmo porque está com TEA. As pessoas sabem dos seus direitos, né? Ou as pessoas são vitimizadas? Não, porque é assim mesmo, tudo bem, não tem... Porque me parece que a fala da doutora Simone é mais forte. Ela fala, todo mundo tem direito, todo mundo é humano, e são qualidades da vida humana. Mas me parece que a evolução social brasileira, ele fala assim, mas é que meu filho é assim mesmo, tem nível 1, nível 2. Eu sei que a pergunta foi para a doutora Ana Paula, mas eu vou ter que responder depois dela responder. Desculpa, mas eu acho que os pais de crianças com autismo, eles conhecem todos esses direitos, são extremamente atentos aos direitos das crianças com autismo. Eles sabem que o direito deles à saúde, ao transporte, eles conhecem o direito deles no que tange ao direito escolar, eles conhecem esse direito, sim. O que dificulta, Rodney, que eu vejo é assim, meu filho passou por esse constrangimento aqui. Mas aí eu vou entrar na justiça? Quanto tempo vai demorar? Eu vou ganhar? Aí eu vou gastar para entrar. A diferença do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, que se eu estiver andando nos Estados Unidos na rua, eu tropeçar, cair num buraco, meu pé entrar num buraco e eu me machucar, eu entro na justiça e eu vou ganhar uma indenização, porque a obrigação de tapar o buraco ou é do lugar onde a calçada está ali na frente, daquele estabelecimento, ou é do Estado. No Brasil, as pessoas se acomodam demais no que tange à justiça. E aí elas cruzam os braços e falam, não, isso não é trabalho.
Você me dá trabalho, então eu não vou atrás. Não, vá atrás. Vá atrás. Porque o direito não socorre aquele que dorme. Então, em vez de você pegar e achar ruim que o motorista do carro, de aplicativo, foi lá e colocou a criança para fora, juntamente com a cuidadora, não. Vá, procure um escritório especializado. Procure um escritório comprometido na sua causa, que você vai ganhar sim. Mas eu acho que os pais conhecem, os pais de crianças com autismo, ao menos os meus clientes, eles chegam aqui e nós damos toda a cartilha com todos os direitos dos filhos deles. Nós entregamos para eles aqui tudo que aquele filho dele faz jus e eles já chegam aqui também conhecedores desses direitos, viu? Agora eu não sei o que a doutora Ana Paula vai falar, mas eu vou falar parte. Não, olha, vou te falar, mãe não se vitimiza não, tá? De novo, eu vou dizer que a gente vive ciclos, né? Ciclos em que a gente está mais forte, mais disposto, aguerrido, em que a gente vai para cima e luta e tal, e tem momentos que a gente cansa. Você veja, a gente está falando de crianças que muitos têm dificuldade para dormir, né? Você já viu o relato de mães que acabaram de ter bebê e que não vem a hora do sono regular depois de 3 meses e a criança ter uma rotina para dormir? Pois imagina as nossas que têm transtorno de sono, que estão com 3, 4, 5, 6 anos e a mãe não dorme há 3, 4, 5, 6 anos. Então, tem, assim, não acho que são vitimizadas, né? A gente brinca, eu brinco com algumas famílias que eu acompanho, já saiu para namorar, já conseguiu arranjar tempo para ir para academia, né? Porque tudo isso é importante, sabe por quê? Porque é muito comum mãe, principalmente mãe, porque os pais, de uma maneira geral, saem para tentar trazer esse provento, né? Ainda temos muito disso na nossa cultura. As mães se acabam. As mães se acabam, elas vivem, as que dirigem viram motorista para ir para cima e para baixo, para buscar um tratamento que confiam ser o melhor, o mais adequado. Então, assim, não acho que se vitimizem. É claro que ali, aqui, como eu estou dizendo, a gente tem momentos de fragilidade e aí a gente chora mesmo. E eu brinco, mas falando verdade, acho que tem que chorar mesmo. Acho que tem que... E tem que tornar isso público, esse choro. Então, quando a mãe está nesse momento de extrema angústia e fragilidade, se a gente vai chamar isso de vitimização, tudo bem. Acho que tem que, nesse sentido, sim. O parceiro precisa entender que tem um sofrimento que é ela quem carrega, sim, e que é difícil, sim, e que dói tudo na gente, desde o coração dói costas, dói pernas, dói articulação, a gente fica com sobrepeso, dói, cansa, machuca, e ok. Mas as mães que eu conheço e que eu acompanho são mães que eu vou chamar assim com muito medo dessa palavra, mas vou usar, militantes, né? São aquelas que vestem uma camisa e que vão e que brigam. Ontem mesmo, a mãe de uma das minhas crianças estava lá divulgando no Instagram, por favor, repliquem, a gente vai fazer manifestação para aquele plano lá que é um aperreio de vida, aquele lá. Pois a gente vai fazer manifestação, a gente vai lá para frente, porque dizem que tem especialista, e a gente sabe que não é especialista, porque o laudo manda ter o atendimento X, Y, Z,
e dão uma vez na semana e vão para lá. Elas brigam, elas lutam, elas encaram, elas questionam. E eu sempre falo que questionar não é um problema. Eu falo muito isso para quem me procura. Eu acho que a gente tem que questionar mesmo. É claro, a forma como a gente questiona, né, a questão da educação, do respeito, ela não pode ser perdida em qualquer circunstância. Mas o questionamento, ele é saudável e necessário. E como a doutora disse, acho que muitos deles saem logo consultando o Dr. Google, né? E o Google, ele traz informação e desinformação. E a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Mas eles procuram saber. Agora, eu acho que o grande problema, doutora, vou aqui fazer a vez, né, de família, não é saber o direito. Eu concordo com você que sabe. É como chegar nele, né? Como eu acesso isso? E muitas vezes acessar isso não é simples, não é fácil e não é barato. Ainda assim, eu sempre digo, né? Precisa ir atrás, precisa saber, precisa fazer valer, porque são essas exigências que vão trazer solução. E aí eu vou falar como quem tem liminar aí, né, correndo. É um dia sim, outro sim, né? É um dia não e outro não. Então, eu hoje mesmo falei com a doutora quando chega assim, tem alguma notícia boa para me dar? Porque, assim, se essa é a justiça que está posta, né, se nós não estamos lá ainda no nível lá dos Estados Unidos ou de outro grande país em que direito é direito, em que crime é crime, em que, enfim, todas essas questões, só nos resta lutar. Agora, lutar, como a doutora falou, e eu concordo, dá muito trabalho. Aí eu vou falar de novo enquanto sujeito aqui. Gente, ela me conhece. Tem dias que eu tô assim, eu vou para cima, vai dar tudo certo, doutora, pode fazer, vai acontecer. Tem dia que ela diz assim, então vamos conversar. Eu digo, não consigo, hoje não dá, pela fé, não quero saber de nada, não me mostra nada, não quero. E tudo bem. E isso é uma mensagem importante para as mães que vão nos ouvir. Tudo bem eu estar um dia forte, tudo bem eu estar um dia fraco, o que importa é eu não desistir. O que importa é eu não parar. O que importa é eu continuar tentando. Eu acredito que essa entrevista foi sensacional. Nós já passamos 7 minutos do nosso prazo e a gente ficaria mais 1 hora falando dos direitos, das necessidades de evolução da nossa sociedade, da atenção que muitas pessoas não têm, talvez não tiveram acesso à educação, talvez seja a forma estrutural que a gente construi a nossa sociedade, talvez a falta de empatia que a senhora citou. O que é empatia? Eu me colocar na posição da outra pessoa, como se eu estivesse falando para mim mesmo, será que eu gostaria de ser tratado daquele jeito? Acho que nosso país é jovem, mas independente disso, acredito que os governantes, de forma geral, têm muita responsabilidade nas suas políticas públicas, quer seja na área educacional, quer seja na área da saúde, por isso que a gente trouxe aqui 2 especialistas em seus assuntos, tanto na proteção jurídica, quanto a doutora Ana, que mostrou o caminho de políticas públicas simples que podem melhorar a nossa nação brasileira. Eu queria agradecer a presença do doutor Oliveira, nosso especialista em psicologia, deixar as palavras finais para a doutora Ana, o telefone dela está aí, pode ligar 24 horas, não sei se ela vai atender, o telefone da doutora Simone também está aí na tela, pode ligar. Eu queria deixar as palavras finais com a doutora Ana e a doutora Simone para encerrar a nossa entrevista, que já tem 9 minutos além do tempo, está parecendo Copa do Mundo, está dando tempo além do tempo. Prorrogação, né? Só agradecer a oportunidade, o espaço, vem muito de encontro com o que a gente acredita que seja um caminho de conscientização, de educação, me dirigir às famílias, tentando aqui conter a emoção, né? Pegando o gancho do que eu estava falando ainda agora, não é fácil, mas não é o fim do mundo.
É trabalhoso, mas com foco, com o trabalho, a gente promove desenvolvimento e sempre vou estar à disposição, como eu falei, independente de qualquer coisa, é uma vocação e eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Rodney Dancas. Obrigada pela participação também aqui da doutora Ana Paula do Oliveira. Foi um prazer, espero poder contribuir sempre que houver a necessidade. Estou à disposição e de todos que estejam participando e ouvindo, né, essa entrevista, de que o direito ele está aí. Então, lutem por ele, não deixem passar. As leis estão aí para nós fazermos uso delas. Obrigada, foi ótimo. Agradeço. Valeu, galera, valeu, até a próxima. Obrigado, Oliveira. Eu que agradeço aí, grande aprendizado. Obrigado, meninas. Show de bola aí, gostei muito, aprendi bastante com vocês. E é o que a doutora falou, a doutora Simone falou. Meu, se existe lei, a gente não pode desistir de ir atrás, buscar nossos direitos. E se é correto, temos que ir atrás. Não temos que desistir, não. Desacreditar nunca. Sempre acreditar que é possível reverter e seguir adiante dentro daquilo que a lei permite. Então é isso. Até mais, gente. Tchau.